Voltamos! Hoje estamos falando no Hora da Saúde sobre a coordenação do cuidado de saúde. E neste segundo bloco, além do Dr. Marcelo, nós trouxemos também a enfermeira gerente da UBS Secapinha da cidade de Barretos, a Renata Batista dos Santos. Oi, Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a trajetória da Renata e sobre como é essa coordenação do cuidado da saúde pela própria Renata, que já realiza esse trabalho. Renata, fala pra gente um pouquinho mais sobre a sua história. Há quanto tempo você trabalha na coordenação do trabalho de cuidado da saúde? Qual a sua relação com a UBS? Bom, na UBS eu estou agora há 2 anos, né? Mas eu estou na instituição já há 9 anos. E eu acho que a coordenação do cuidado, ela é construída. Então, começou lá quando eu trabalhava no paliativo como técnica de enfermagem e a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Hoje, na atenção primária, eu penso muito em ver o paciente como um todo, né? Ele não é aquele paciente que tem a hipertensão ou que tem a diabetes, ele é o seu João, o seu José, que tem uma família, ou que mora sozinho, ou que simplesmente não tem onde morar. E a gente tem que se preocupar com ele de uma forma geral, né? Para mim, isso é a coordenação do cuidado. Muito legal isso que você falou, que essa sua visão de saúde, né, para coordenar esse trabalho de saúde, vem lá de trás das outras experiências. Você acha que as outras experiências contam isso, doutor Marcelo, também? Isso é importante? Tudo que a gente vivencia e aprende? Sim, sim. Quando eu estava no paliativo, eu queria muito poder participar do diagnóstico desse paciente, né? De como ele chegou lá no paliativo. A gente ouvia muitas histórias de que ele não conseguia dar entrada no sistema, que não conseguia atendimento, e eu queria fazer parte disso, né? Só que eu não imaginava como, e surgiu a oportunidade da atenção primária, e hoje eu consigo fazer isso. Eu gosto muito do paliativo, mas hoje eu consigo fazer paliativo, fazer a prevenção, promoção e estar ali na atenção primária ajudando nesse primeiro diagnóstico. Poxa vida, o paciente vai ficar lá quanto tempo esperando, né, por uma consulta, por um atendimento, e a gente está ali para isso, para fazer essa coordenação do cuidado dele. Muito legal, né, doutor Marcelo, essa visão de trabalho com base em outras vivências. Exatamente, a gente vai construindo a nossa identidade profissional com base na bagagem que a gente tem, né? E isso faz diferença no olhar que a gente vai ter sobre o outro. Então, fazer cuidado e coordenação do cuidado é gestão em saúde. Então, é a mesma habilidade que o secretário de saúde tem e que acima dele o ministro da saúde vai ter. E isso tudo faz parte de uma mesma questão, né, de gestão. E a maneira como você vai gerir, ela vem da sua história, da sua trajetória, de como você valoriza determinados pontos. Então, quando a Renata fala que de um cenário de cuidados paliativos, como técnica de enfermagem, ela tinha vontade de fazer a diferença, isso diz sobre como é fazer a gestão como coordenadora de uma unidade hoje de saúde. E isso que faz a diferença para quem recebe essa assistência, né? E com certeza essa maneira, e eu falo por ter sido parte desse time, é uma maneira que conta com todo o time, né? A gente não faz isso sozinho. Para fazer coordenação do cuidado, fazer a rota, fazer um mapa, a gente precisa de time. Senão a gente não consegue trabalhar. Renata, para você, o que é cuidado? Cuidado como eu disse, é você se preocupar não só com aquela comorbidade que o paciente tem, mas é se preocupar se ele é diabético, mas ele vai ter algo para comer em casa. Adianta eu falar para ele não comer arroz, não comer macarrão, se talvez é o que ele tem? Não adianta. Então, para mim, cuidado é você se preocupar com a pessoa. É se preocupar com o que existe atrás dessa pessoa, né? Não só com o que ele veio ali de queixa no dia. Para mim, cuidado é isso. E na sua visão, como a coordenação de cuidado impacta diretamente no cuidado oferecido propriamente dito? Eu acho que eu posso falar com exemplos. Uhum. Exemplos são sempre ótimos. Sim. Nós tivemos, na verdade eu tenho vários, né? Mas o que me vem assim mais forte
É um paciente que a gente diagnosticou recentemente com diabetes. E ele precisava usar insulina, e ele tinha sofrido um AVC, tem dificuldade para andar, dificuldade para se movimentar. Então, para a gente ficou muito apreensivo de como prescrever insulina para aquele paciente. Ele tem dificuldade nas mãos de movimento, como ele iria aspirar a insulina. E aí a equipe toda se mobilizou, ele ficou indo diariamente na unidade, a gente ficou auxiliando ele de como usar essa insulina. Uma outra enfermeira, a Aline, ela acompanhou ele todos os dias junto com a residente que havia feito o diagnóstico. E hoje ele é um sucesso. Hoje a diabetes está super controlada e ele consegue aplicar a insulina sozinho, ele consegue controlar a alimentação. Com o pouco que ele tem, ele consegue fazer todo esse controle. Então, esse é um dos exemplos que eu penso. Tem vários outros. Então, a coordenação do cuidado de saúde vai muito além de fazer organograma, de organizar consulta, organizar trabalho, da parte técnica, vai além. Vai bem além disso. A gente, às vezes, por exemplo, tem a ilusão de que se eu souber os sintomas do diabetes, que são clássicos, as polis, né? Polidipsia, polifagia, poliúria. Se eu souber isso, eu vou fazer um bom cuidado porque eu vou diagnosticar precocemente o meu paciente. Aí eu, dentro do consultório, prescrevo a terapia que é de ponta, ou mesmo a terapia que tem no SUS. E aí é um paciente que chega no momento do cuidado que ele precisa de insulinoterapia e não tem geladeira em casa. É uma realidade posta. Então a gente está, por exemplo, aqui hoje falando sobre saúde, querendo levar informação de saúde para as pessoas. E aí a gente tem isso acontecendo. As pessoas com quem a gente comunica são essas pessoas que vão saber que o sistema de saúde está ali para elas. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, tem esse dever, né, de pensar nisso. Eu estou prescrevendo um tratamento que depende de geladeira. Meu paciente tem geladeira? Né, e a gente nem está falando aí de glicosímetro, né, que é o aparelho para poder ver se tem uma glicemia ali ou se está dentro da meta. Eu estou falando de poder armazenar o remédio que a unidade vai dispensar. Está no SUS, né? Eu vou garantir, está na lista. Todos os municípios vão conseguir dispensar a insulina. Todos os pacientes que estão nesse município que usam o SUS vão conseguir usar ela. Ou seja pelo grau de instrução, ou seja pelas condições da casa. Quando você vai fazer coordenação do cuidado, você tem que pensar nisso. Esses desafios precisam ser levados em conta constantemente, Renata. Bastante. Ainda falando desse paciente, em um momento eu entrei na sala e a residente estava fazendo uma lista de coisas que ele podia comer e que era possível que ele comprasse. Sopa de legumes baratos, que era possível para ele naquele momento. Então, assim, eu fiquei encantada, né? Que é isso que a gente quer. Não adianta eu oferecer para ele uma lista de N coisas que ele vai guardar, né? Essa lista, na verdade, não vai fazer nada. Como é que você vê o maior desafio do seu trabalho? Imagino que tenham muitos, mas o que você acha que é o maior desafio? Principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que é algo que ficou muito evidente, é essa parte social. Pacientes perdendo benefícios, sem ter onde morar, sem ter como comprar um alimento. Então, isso me preocupa um pouco. Hoje nós temos muitas parcerias, muitas doações que facilitam o nosso trabalho, né? Que a gente pode ajudar, pode doar uma cesta básica, leite, fruta, mas é algo que me preocupa bastante. Doutor Marcelo, mais uma vez é um trabalho na saúde com foco em pessoas de maneira integral. Sim, o que determina a nossa saúde, seja a gente rico ou pobre, são os determinantes sociais. E os determinantes sociais, eles são justamente as nossas condições de moradia, de trabalho, né, o nosso acesso à educação, a nossa renda. E aí, num país com tanta desigualdade social, e a gente tem exemplos que não são brasileiros, são do mundo, né? Quanto maior a pobreza de um país, quem é mais rico também tem menos saúde, né? Porque a questão é social. E é muito importante a gente trabalhar isso para a gente conhecer o nosso sistema, para a gente saber usar, saber a rota, saber trafegar nele e saber com quem contar e como contar, né? É isso que faz a diferença. E quando a gente fala isso, traduzindo isso para um real bem bruto,
a gente, enquanto gestor de saúde, vai ser cobrado por números, né? Quantas consultas, quantos procedimentos, mas que consulta é essa, que procedimento é esse? Bater a meta de 600 atendimentos no mês, que é uma meta possível de alguns municípios, a gente faz. Se você tiver gente lá, você está fazendo essa consulta. Mas você está entregando cuidado? Essa que é a grande questão, né? Eu saber fazer uma sensibilização sobre hanseníase com a minha população e garantir que todo mundo foi lá no posto e foi visto sobre isso, eu bato a meta. Mas eu consigo entregar PQT, que é o tratamento para todo mundo, e fazer a dose supervisionada? Consigo. Eu consigo garantir que a pessoa que está recebendo e que não tem um nível adequado de escolaridade vai usar sozinha o remédio em casa na dose que ela não vai fazer supervisionada? O nosso trabalho de coordenador do cuidado é fazer uma visita com a farmacêutica, com o agente de saúde, ir lá e organizar a caixa de medicamentos e fazer solzinho, luazinha e pratinho de janta, né, que janta às vezes nem vai ter, mas a gente faz para poder sinalizar e tentar garantir que essa pessoa tenha autonomia do cuidado dela. E isso é uma coisa que a gente não valoriza, às vezes, enquanto profissional da saúde, né, enquanto par, né? Um profissional da saúde não valoriza o profissional do outro nessa coordenação do cuidado. E é o que vai fazer a diferença prática. Às vezes eu não vou diminuir a mortalidade geral, mas eu vou entregar qualidade de vida digna. Renata, então é isso que o Dr. Marcelo disse. Mais do que estratégia de trabalho, mais do que preocupação também, né? Estratégia de trabalho, preocupação técnica, mas é gostar de gente. É um trabalho com foco em gente, preocupação com gente. Isso mesmo. Eu falo sempre, e a equipe também tem essa visão, que ali onde nós estamos é onde o paciente tem que ir. Ele não tem que ficar procurando atendimento em nenhum outro local. É ali. Independente se é hora do almoço, se a gente está quase fechando, é ali que ele tem que ir. É ali que ele tem que encontrar o cuidado dele. E é um trabalho que também precisa levar muito em consideração a equipe, é um trabalho em equipe. Sim, sim. Eu sou suspeita em falar da minha equipe, né? Eu conheço algumas integrantes da sua equipe. São pessoas, assim, fantásticas. Nessa unidade eu estou agora há mais ou menos há 1 ano e meio, porque eu iniciei em outra unidade. E eu cheguei assim, elas estavam prontas, elas já eram fantásticas, e eu poderia falar de uma por uma, falar o quanto elas são importantes, mas a gente ficaria aqui o programa inteiro, né? Mas a equipe tem uma visão assim excelente do cuidado. As agentes de saúde, elas não conhecem apenas o paciente delas, porque são 8 agentes e cada uma tem uma quantidade X de pacientes. Elas conhecem todos. O seu José, sei, o seu José que mora em tal lugar. Sim, esse mesmo. Então, facilita muito o nosso trabalho. Elas são nossos olhos, nossa voz lá fora, né? As meninas da recepção, da hotelaria, todo mundo, a enfermagem, a equipe médica, assim, o pessoal é muito, muito parceiro mesmo. E a coordenadora e o coordenador precisam ter consciência desse trabalho e valorizar cada integrante da equipe. Sim, sim. Para que o trabalho dê certo. Isso mesmo. Eu tento fazer isso diariamente. É claro que a gente acaba, às vezes, sendo falho em algum momento, mas eu tento me policiar para isso e elogiar sempre, valorizar, incentivar. Sempre que eu vejo algo a mais, eu tento mostrar isso para a pessoa, né? Conversando, demonstrando, de alguma forma. É o que a gente já comentou em outros programas, né, doutor Marcelo? Já falou a importância de cada integrante, cada agente de saúde trabalhando junto, cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Para a gente poder fazer cuidado em saúde, a gente precisa de time, né? E todo mundo faz parte do time. E o time precisa ganhar, precisa vencer sempre. Precisa vencer sempre. E todo mundo faz parte do time, inclusive o paciente, né? Se é uma relação, a gente tem 2 partes, né? O time da saúde e o paciente. As 2 partes têm papéis nessa relação de cuidado. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Vou encerrar minha participação com o doutor Marcelo agora. Muito obrigado, Glaucio, é sempre um prazer. Que mais uma vez contribuiu muito tecnicamente.
aqui no Hora da Saúde, e daqui a pouco eu volto com a Renata para a gente esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores e a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho de coordenação do cuidado da saúde. A gente já volta!